Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 17, versículos de 1 a 5, Jesus ora por si mesmo. A gente viu nos textos anteriores Jesus dando os ensinamentos finais aos discípulos, que já era ali, estava prestes a ser preso e crucificado. Então, no vídeo anterior, nós vimos Jesus explicando como seria a tristeza dos discípulos, né? A dor dos discípulos após a morte de Jesus. Aqui, João não fala, mas eu acredito que essa oração foi feita no Getsêmani, né? Quando Jesus se retira para orar, naquele momento em que os discípulos pegam no sono, né? Eu creio que essa oração foi feita nesse momento. Essa oração é longa, ela é dividida pelos teólogos em 3 partes. E aqui nessa Bíblia, ela tá com essa divisão. Por isso ela ora por si mesmo, pode ver que no próximo aqui, ora por seus discípulos. E a última parte da oração, ele ora pelos futuros crentes, né? Pelos que viriam depois da crucificação, por nós. Muito bonito pensar que Jesus, há 2000 anos atrás, fez uma oração por nós, que aqui estamos hoje, né? Então, algumas Bíblias trazem esse texto inteiro, porque é uma oração só, e aqui na minha ela tá dividida em 3 partes, ela tá dividida por tema. Achei legal, tá? Assim, vou gravar os vídeos desse jeito, assim, 3 vídeos, porque são coisas bem interessantes. Então, a primeira coisa que Jesus faz é orar por si mesmo. Vamos ver o que ele pede para Deus, o que ele fala com Deus, né? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Dizer isso o quê? O que tá aqui, ó. Que ele estava ensinando, né? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Foi o tema do nosso estudo do último vídeo. Então, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Ele já sabia que era chegada a hora da crucificação. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. De novo, ó, essa relação interdependente entre Deus e Jesus, né? Deus glorifica o filho glorifica o pai, os dois funcionam juntos, né? É o que eu tava falando sobre a Trindade em dos estudos que a gente viu. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ou seja, Deus deu autoridade a Jesus sobre toda a humanidade. Aí aqui tem uma notinha de rodapé, letra B. Já falei para vocês, sempre verifiquem a notinha de rodapé. Aqui, ó. Aqui vai dizer pra gente que no grego, que é a língua em que esse texto foi originalmente escrito, também pode ser carne. Então, Deus deu autoridade para Jesus sobre toda a humanidade ou sobre toda a carne, que dá na mesma, né? Sobre todo aquele que tem carne. Então, deu autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, Jesus sempre fala sobre aqueles que Deus deu para ele, sobre aqueles que foram escolhidos. Ou seja, é para aqueles que o Senhor escolheu para trazer para perto de Jesus. Para esses, Deus deu autoridade a Jesus para dar vida eterna. E aqui ele vai explicar o que é a vida eterna, né? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer ter vida eterna? Conheça a Deus e creia em Jesus. Ele está dando a receita aqui pra gente. 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, ele está falando aqui, ó, Pai, cumpri tudo. O que o Senhor me mandou fazer, eu fui obediente e fiz. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Olha que interessante isso aqui que ele vai falar. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Meu pastor sempre fala que a gente precisa entender que Jesus não é o plano B de Deus. Não é que Deus criou o homem, aí por uma obra do acaso o homem deu errado, né? Adão e Eva caíram, e aí Deus resolveu que ele ia precisar
de um resgatador. Jesus sempre foi o plano A de Deus, sempre esteve no plano. João começa esse livro falando sobre a fundação do mundo, que Jesus, né, Deus era o verbo era com ele, sem o verbo nada seria feito, e o verbo é Jesus. Ou seja, João põe lá no primeiro capítulo a explicação de que Jesus já existia e foi o responsável pela criação. E aqui Jesus está dizendo isso agora. Eu cumpri a missão, me recebe de volta com a mesma glória que eu já tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus aqui está dizendo, eu sempre tive glória, eu sempre tive poder, e agora isso vai ser restituído a mim. Por isso a gente diz que Jesus se esvaziou de sua glória para encarnar num corpo humano, porque nenhum corpo humano suportaria a glória de Deus, nem quem convive com Jesus suportaria, tanto que ninguém pode ver o rosto de Deus. Quem vê o rosto de Deus, morre. Então Jesus se esvazia de sua glória, cumpre o que tinha que cumprir aqui, né, nesses 33 anos de vida, 3 de ministério, e agora ele pede a Deus a restituição daquilo que ele tinha antes de vir cumprir a missão. É interessante a gente ver que Jesus ora a Deus, a gente vê muito Jesus orando, e ele pede a Deus coisas para si, para algo que ele tem poder. Então, de novo, a gente vê aqui a submissão de Jesus a Deus. E no último vídeo eu falei sobre isso, a submissão na Trindade, né? Jesus responde a Deus, o Espírito Santo responde a Jesus, todos eles três trabalham, funcionam juntos e são uma só pessoa. Isso é muito incrível, muito inexplicável, assim, são os mistérios da Bíblia, né? A gente entende mais ou menos, a gente não consegue ter uma compreensão plena disso, da Trindade, porque é algo muito grande, muito sobrenatural. Mas, pra gente hoje aqui, pra mim, o que fica de reflexão é ver que até Jesus, enquanto homem, orava a Deus e fazia suas petições a Deus. Então, que a gente tenha uma vida, um hábito de oração. Você tem intimidade de falar com Deus todos os dias, o dia todo. Que Ele é, de fato, o seu Pai e o seu melhor amigo. Que Deus te abençoe.